Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que determina a recontagem física de votos em eleições, o que na prática retoma o voto impresso. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que determina a recontagem física de votos em eleições, o que na prática retoma o voto impresso. O texto foi aprovado por 31 votos a 20 e agora precisará ser votado no plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. A proposta implementa uma contagem manual de votos sob responsabilidade de sessão eleitoral que deve ser realizada imediatamente após o encerramento do período de votação, com a publicação da ata de encerramento, no mesmo local. A urna deve ser aberta diante dos fiscais e cada voto será retirado individualmente e lido em voz alta. Ontem nós já falávamos dessa sessão que se iniciou na tarde de ontem na CCJ da Câmara dos Deputados e nós trouxemos também a questão pretérita do voto impresso, que não vai substituir a urna eletrônica, mas vai complementar. Lembro que ontem comentei com vocês que em 2009 o presidente Lula sancionou a lei do voto impresso conjugado com a urna eletrônica. Esta lei foi aprovada pelo Congresso, sancionada em 2009, mas só entraria em vigor em 2014. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em 2011, com uma medida monocrática, uma decisão monocrática, cautelar monocrática, suspendeu essa lei e, em 2013, essa lei foi declarada inconstitucional por violar o sigilo do eleitor. Eu não entendi muito bem, mas ninguém que tem mais de 2 neurônios na cabeça pode ter entendido e compreendido esta decisão. O fato é que muitas matérias no site do Tribunal Superior Eleitoral dizem que a extrema-esquerda não, que não há para eles extrema-esquerda, a extrema-direita, os bolsonaristas terríveis, propagam fake news ao dizer que a Justiça Eleitoral não segue a lei, porque a lei foi aprovada, a lei foi sancionada, que exige o voto impresso junto com a urna eletrônica. Mas o fato é que, de fato, a Justiça Eleitoral não desobedece lei. Não há lei que obrigue, além da urna eletrônica, termos o voto impresso, assim que teclamos. O verdadeiro fato é mais grave. Foi o judiciário dizendo que o povo não pode legislar, que o legislativo não tem poder de legislar. Não é que eles não seguem a lei, eles simplesmente descartam a lei ao seu bel prazer. Em 2019, a deputada Bia Kicis fez um projeto de emenda constitucional retomando este tema e foi descartado à época pela Comissão de Comissão e Justiça. E a Comissão de Comissão e Justiça, neste ano de 2024, acaba de aprovar este projeto de lei que, na prática, retoma o voto impresso em conjunto com a urna eletrônica. É claro que agora vamos ter que esperar a boa vontade do machão brasileiro, o senhor Arthur Lira, e depois também contar com a coragem da casa mais covarde da história deste país, que é o Senado, passar por uma sanção, que certamente não será dada, levar a votação para a derrubada de um veto e ainda por cima tentaremos saber se o STF vai permitir o Legislativo legislar? Professor Suano. Pávio, vou ser muito direto nesse ponto. Todos nós aqui somos defensores da urna, porque nós sabemos a importância da urna e como ela dá celeridade. Não é isso que se discute.
E existe, inclusive eu vi pela notícia divulgada pelo Diário Oficial da União, isso retoma o voto impresso, o voto... Não, isso é mentira. O que se quer é apenas o seguinte, que se coloque uma urna de terceira geração. E a urna de terceira geração, além do voto eletrônico, faz a impressão de um bilhetezinho para que possa confirmar aquilo que está na urna com aquilo que foi impresso. E aí garante na impressão e na urna que é colocada ali do lado, que é uma urna física, não é a urna eletrônica, uma urna, sei lá, normal, a possibilidade de uma auditagem, caso haja qualquer problema, suponhamos na hipótese de alguém invadir, todas essas besteiras que dizem que é impossível, não existe o impossível em eletrônica e no meio humano. O que existe é o improvável num determinado momento, mas à medida que a tecnologia avança, o improvável pode se tornar provável. Ponto final. Isso é um direito da democracia. É só isso que se deseja. No entanto, você foi muito claro. Agora vai passar porque agora tem que ter a sessão. E aí, Arthur Lira, você vai colocar essa sessão? Muito provavelmente não. Eles não permitiram nem que a gente tivesse o direito ao porte de arma, ou à posse de arma, que foi aprovado por um plebiscito majoritário da sociedade brasileira. Você acha que eles vão querer? Suponhamos que isso chegue a algum contento. Vai ter que passar, porque afinal de contas é uma PEC, vai ter que passar pelo Senado, um Senado que não serve para nada, é uma Câmara dos Deputados de luxo. Porque faz a mesma coisa que a Câmara faz, mal feito e atrapalhando a Câmara, ao invés de ser uma Câmara revisora, como deveria ser, preocupada apenas com aquilo que diz respeito aos interesses dos estados do país. Não. Além disso, suponhamos que por uma hipótese mirabolante aprove, muito provavelmente eles vão dizer não, isso é inconstitucional, pelo argumento que é o mais estapafúrdio de todos, dizer que viola o sigilo do voto. Olha, é tomar o povo brasileiro como babaca. Eu estou sendo grosseiro porque é a única coisa que faz. Porque na hora que o cara pega o papelzinho, não tem ninguém na frente dele, não tem ninguém do lado dele, não tem ninguém atrás dele, não tem ninguém no pé dele, não tem ninguém no teto. Para olhar, só ele olha e ele coloca. E a urna comum, ela é fechada, ela não é aberta, de vidro, como se fosse um sorteio da loteria esportiva, de vez em quando sai de uma maneira que ninguém entende como. Então não tem argumento, e é apenas um direito da sociedade pela transparência, e a contagem pública que se quer é uma exigência constitucional, inclusive essa foi a razão pela qual se rejeitou essa urna na Alemanha, porque não permitia nem a publicidade, a contagem pública. A Alemanha é um país muito atrasado. Nunca vai dar certo, a Alemanha é um povo muito atrasado, tecnologicamente, não tem comparação. Uma frase para encerrar. A Eslováquia é melhor. E no dia que eu tiver uma oportunidade, eu vou falar da grandeza do que você fez. E eu vi o tanto que você estava triste quando você chegou, tanto que você estava tenso. Da grandeza que você fez. Dá nojo isso. É uma pena. Me dá nojo. Mas configura o fascismo que a gente... E você também foi muito feliz quando certa vez você comparou o que está acontecendo aqui com Portugal. Nós estamos vivendo o fascismo salazarista. É exatamente a mesma porcaria. Só que lá teve uma tal de Revolução dos Cravos, em que havia homens de verdade. Para os entendedores, fica aí. Espero que sim. Agora, Geisiane, eu lembro que um dos argumentos, né, essa questão do sigilo, porque o que a gente imagina é as comunidades pobres dominadas pelo narcotráfico. Primeiro, está errado, porque já é o STF reconhecendo que existem trechos do território dominados pelo narcotráfico. Ao mesmo tempo que aquela porcaria fascista da PNDD, daquele imbecil da AGU, me processa por ter falado que no Brasil existe uma região dominada pelo narcotráfico. Vão lamber sabão. Mas aí pega aí o argumento. Não, as pessoas, elas correm um risco, né? O sigilo delas, porque o narcotráfico, ele pode pegar esses papéis e ver, etc e tal. Vamos imaginar essa baboseira. Não está escrita na decisão, mas é o que dá a entender. Porque outra coisa não me sai. Aí eu pergunto, como é que o Barroso falou que as urnas eletrônicas são invioláveis? Porque elas não estão conectadas. Você põe o pendrive, tira o pendrive, põe o pendrive, tira o pendrive. O que é mais fácil para o crime organizado? Roubar uma caixa cheia de papel ou um pendrive? Fala para mim.
Olha, essa fala é bastante problemática e foi isso que o Gilmar Mendes, quando foi relator, né, lá atrás, alegou, é bastante problemática porque significa que na prática a máquina estatal, ou seja, o Estado, aquele Estado com letra maiúscula que a gente aprende dentro da ciência política, o Estado brasileiro reconhece que existe um Estado paralelo, porque ele tem ali uma jurisprudência própria, né, dentro dessas regiões do narcotráfico. Sendo que essa teoria do Estado paralelo, ela já é ultrapassada, né? Já se entende-se, algumas teorias da ciência política diz que não é nem um Estado paralelo, é que o Estado brasileiro, junto com esse Estado paralelo, já forma um outro Estado. Então é reconhecido que o narcotráfico teria, de acordo com essas teorias, ali uma influência política muito maior do que a gente imagina, o que é muito sério e muito grave. Então, quando ele fala a respeito disso, ele está reconhecendo essa gravidade do narcotráfico dentro do nosso país. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é como o professor muito bem explicou aqui, e ontem, depois aqui do programa, a gente continuou o debate, né, aqui nos bastidores, justamente sobre o tal do voto impresso. É como você, quando vai passar o seu cartão de crédito numa máquina, e aí ele sai ali aquele papel com valor e tal, com aquelas informações. Só que esse papel nem ficaria com a gente só conferia, como a gente faz a conferência de um cartão de crédito, e colocaria lá. Nesse momento da votação, tem alguém do narcotráfico do lado ali, com um fuzil, segurando? Porque se tiver, ele vai obrigar a apertar o botão. Então, mas você sabe onde tem? Na Venezuela. A Venezuela, a guarda fica lá, ó. A guarda do Maduro fica lá do teu ladinho, com uma arminha na mão. Isso está acontecendo aqui no nosso país? A minha segunda pergunta é essa. Está acontecendo isso? Porque se tá, já está acontecendo agora. Então, a gente já tem um problema para ser resolvido. Então, não faz o menor sentido e eu realmente não vejo problema. Repito aqui, eu concordo com o Arthur, com a mesa e tal. Eu confio nas urnas eletrônicas e eu não vejo problema algum, como o professor colocou. Eu confio nas urnas eletrônicas. A gente teve aquele grande debate sobre a eleição presidencial, mas é como o Pavinato sempre explica aqui. A eleição presidencial teve outros fatores que influenciaram ali em quem que seria o candidato e como é que ele vai fazer. Singularidades. Teve singularidades, como diz o Barroso. Então, assim, teve problema no TSE, que já é um absurdo. E outra coisa, se você também não confiasse na urna, Geisiane, qual seria o problema em falar? Porque democracia é isso, é discussão. Exatamente. E aí é que chega nessa parte da CCJ. Mais uma vez eu dou parabéns aí para Carol Detoni, que é uma deputada que sempre está passando pautas que a direita defende, pautas pela liberdade nesse país. Uma pena que a anistia tenha se tornado uma moeda de troca dentro do Congresso, porque a Carol ela teria competência suficiente para fazer um bom trabalho. Não podia fazer nada. Eu não quer passar a mão na cabeça da Carol, não. Ela foi obrigada a fazer, senão ela seria atropelada e seria esvaziada dentro da CCJ. E ela perderia as outras pautas. É isso aí. Então ela estava entre a cruz e a espada. Ou ela tocava as outras pautas, como ela tocou do aborto, umas 2 semanas mais ou menos, como ela está tocando essa agora. Então ela estava entre a cruz e a espada. Então deixo aqui os meus parabéns publicamente para ela. E aí eu não vejo problema algum. Se eu estou dentro de uma democracia, o que comprova a democracia é o poder questionar, é o poder dar a opinião diferente do cara que está no poder. Então, se o Alexandre de Moraes, ou Barroso, ou Dino, ou Zanin fala, olha, eu gosto mais da cor vermelha e quero que todos gostem da cor vermelha, eu, Geisiane, enquanto cidadã, dentro da democracia, tenho o direito de falar, não, eu não gosto da cor vermelha, eu gosto da cor cinza, da cor preta, ou seja lá o que for. Isso é a democracia. É eu poder discordar de quem tem mais dinheiro e poder que eu, porque é uma questão de hierarquia. Se eu não posso fazer isso, então eu não estou dentro da democracia. Então eu realmente não consigo entender o porquê não pode existir o papelzinho, o comprovante, que de novo não é o voto impresso, as urnas elas continuarão. É o comprovantezinho daquela urna. É uma democracia ou não é? E aí, só para fechar, a gente sabe que essa baixaria do Congresso, o Congresso não está preocupado com nenhuma pauta, nem o Arthur Lira, nem o Pacheco, nenhum dos senadores não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados mesmo com a tal da emenda PIX. Josi. Tenho muito que complementar, né? Já foi tudo muito bem colocado aqui, mas eu acho que deixar essa discussão vir à tona, e eu acho que eles gostam também quando essa discussão vem à tona, porque a população brasileira já foi intimidada a falar sobre esse assunto já há um bom tempo, né? Isso se intensificou nas eleições de 2022. E isso que a gente está falando de urnas. A gente chegou a um ponto, em maio, quando Porto Alegre estava debaixo d'água,
onde as pessoas estavam criticando a morosidade do Estado através de rede social, e uma lista de mais ou menos 20 pessoas ali recebeu uma intimação da Polícia Federal por crimes tanto de fake news que não eram fake news, porque a gente tinha vídeos e imagens ali de civis resgatando civis, então isso foi incriminado, mas também de pessoas criticando a ineficiência do Estado. Todo mundo teve acesso ao documento e tinha ali os prints o print dos tweets de pessoas simplesmente dizendo o Estado é ineficiente. Essas pessoas foram intimadas. Então, eu acho que eles já estão ali com a ideia de que deixa eles discutirem, eles não vão avançar, né? Isso que eles querem. Estou dizendo para a gente fazer isso. Eles querem que a população fique intimidada a questionar, a falar sobre questões básicas e democráticas. E aí entra também toda a questão da manipulação em qualquer ramo aí do governo sobre o que é verdade ou não, o que é realidade ou não, o que é um fato ou não, tá? Tudo o que eles querem. Agora, Arthur, eu vou te passar essa... Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.